Eu não vou ver as vossas questões à medida que elas vão sendo colocadas, mas podem colocá-las e no final tentarei responder a todas. Um, este Este webinar webinar um, é sobre as políticas de acesso aberto no quadro do Horizonte 2020, sobre os requisitos dessas políticas e a forma de as cumprir. E vamos aqui cobrir basicamente quatro tópicos. Vou começar muito brevemente por fazer um pequeno enquadramento do acesso aberto na Europa, desde o projeto piloto do sétimo programa quadro até o Horizonte 2020. Depois, uma parte essencial será sobre a questão dos requisitos de acesso aberto no Horizonte 2020 e também sobre alguns aspectos práticos para a sua implementação. E aqui no final digamos, destes três primeiros tópicos, podemos, como o Pedro já referiu, fazer uma pequena pausa para eventualmente responder a algumas questões que estejam ligadas com esta primeira parte. E depois, o último momento, apresentarei alguns dos serviços e ferramentas do OpenAir que podem e devem ser usadas pelos investigadores no sentido de facilitar o cumprimento das políticas de acesso aberto no quadro do Horizonte 2020. Então, começando por este enquadramento quase digamos, histórico sobre a evolução das políticas de acesso aberto da Comissão Europeia, apesar de existirem, aliás, até algumas iniciativas anteriores e uma delas já em 2007, Portugal teve até um papel relevante nas conclusões de um Conselho, de um Conselho Europeu para a Competitividade e Inovação, que deram origem até, de certa forma, ao projeto piloto no sétimo programa quadro. Em 2008, durante o decurso do sétimo programa quadro da Comissão Europeia, foi lançado um piloto de acesso aberto que abrangia apenas cerca de 20% das áreas científicas do sétimo programa quadro e que, digamos, e para nessas áreas científicas, os projetos aprovados depois de 2008 passaram a integrar uma cláusula, que era chamada cláusula especial 39, que definia requisitos de acesso aberto e basicamente definia um requisito de depósito nos repositórios, mas era, digamos, um requisito baseado naquilo que nós chamamos no best effort, ou seja, os investigadores deveriam fazer o melhor esforço ou o possível para cumprir com o requisito de acesso aberto. Simultaneamente, aliás, até anteriormente, em 2007, o Conselho de Investigação o Conselho Europeu de Investigação, o ERC, European Research Council, tinha também definido orientações de acesso aberto, também definindo o depósito em repositórios disciplinares ou institucionais como um requisito também para todos aqueles que recebiam financiamento do ERC. Deste piloto inicial em 2008, evoluímos de facto para o Horizonte 2020, que, como sabem, se iniciou em 2014, e, portanto, para uma política que neste momento não abrange apenas uma parte, já não é um piloto, já não abrange apenas uma parte dos financiamentos, mas abrange todos os financiamentos, todos os acordos de financiamento, portanto, tem 100% das áreas do Horizonte 2020, também baseada no requisito de depósito em repositórios, e também com uma outra novidade, que é de que não vamos falar aqui hoje, mas é um aspecto importante, também baseado aliás, também inclui um projeto piloto relativo aos dados científicos abertos. Portanto, a Comissão Europeia parece estar aqui a fazer também no quadro dos dados científicos abertos um percurso que poderá acabar por ser semelhante àquele que está a acontecer agora com as publicações, ou seja, começar agora com um projeto piloto e depois estender esse projeto piloto num futuro programa quadro com requisitos mais abrangentes. Portanto, no Horizonte 2020, o que desde logo se deve sublinhar é que o acesso aberto, de facto, é o princípio geral neste programa quadro. Portanto, o acesso aberto é o princípio geral, aplica-se a todos os beneficiários e a cada um dos beneficiários e, portanto, e todas as publicações científicas com revisão por pares que resultem de projetos financiados pelo Horizonte 2020
devem ficar disponíveis em acesso aberto. Este é o requisito geral. Portanto, e este princípio geral do acesso aberto no Horizonte 2020 é materializado, nomeadamente nos contratos de financiamento. Aqui estou-vos a mostrar um slide da capa do Model Grant Agreement, e aliás, que é uma versão agora mais longa, com uma série de anotações. E os acordos de financiamento, os Grant Agreements, que são assinados agora no quadro do Horizonte 2020, incluem um artigo, o artigo 29, que diz respeito à disseminação de resultados e ao acesso aberto, e esse artigo tem depois, por sua vez, várias cláusulas, e tem duas delas, que são aquelas que são mais importantes neste contexto, a cláusula 29.2, que tem a ver com o acesso aberto às publicações científicas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Portanto, não vamos falar depois também da segunda cláusula, que eu aqui só vou referir, que é a questão do acesso aberto aos dados científicos. Portanto, não é o tema deste webinar. Portanto, o que nós vamos focar aqui hoje é exatamente esta cláusula 29.2. E o que é que diz esta cláusula 29.2? Este tem uma reprodução do texto, e diz que todos os beneficiários têm que assegurar o acesso aberto a todas as publicações com revisão por pares, relativas aos resultados dos projetos, e depois define um conjunto de condições que eu vou tentar digamos, detalhar, respondendo a algumas questões concretas sobre, digamos, tentando colocar em linguagem mais simples aquilo que está aqui nesta cláusula 29.2. Portanto, e vou fazer isso, portanto, este sumário dos requisitos, que é, no fundo, um sumário desta cláusula 29.2, respondendo a algumas questões. Primeira questão: quais são os requisitos e quem está abrangido por ele? De certa forma já está respondida. É todos os beneficiários do Horizonte 2020 estão abrangidos por estes requisitos, portanto, todos devem assegurar o acesso aberto. Portanto, e aqui chamo também a atenção para um pequeno pormenor que é relevante, mas que é aqui o acesso aberto é definido na própria cláusula 29.2 como acesso gratuito online para qualquer pessoa. Para aqueles que conhecem melhor a temática do acesso aberto, há várias dimensões ou várias formas de acesso aberto, nomeadamente nós chamamos muitas vezes o acesso aberto gratuito e o acesso aberto livre. O acesso aberto gratuito é aquele que permite a leitura, digamos, e o acesso às publicações científicas sem custo, e aquilo que é chamado acesso aberto livre é aquele que, para além deste acesso, digamos, básico, permite também ou inclui também direitos de reutilização, nomeadamente através de licenças abertas, etc. Portanto, aquilo que é requerido aqui no quadro Horizonte 2020 é, digamos, é a parte mais básica, que é acesso gratuito online para qualquer pessoa, ainda que depois a ser recomendado e em alguns casos, portanto, seja recomendado que possa ser associado às publicações de direitos de reutilização, mas aquilo que é requerido é acesso aberto, digamos, gratuito. E esse acesso aberto portanto, deve ser garantido através do depósito das publicações num repositório. Portanto, isto é o requisito básico. Portanto, por outra forma de dizer isto, e também para aqueles que conhecem um bocadinho melhor o acesso aberto, sabem certamente que o acesso aberto tem duas formas básicas de concretização, ou duas vias básicas de concretização, o chamado acesso aberto verde, ou Green Open Access, que é através do auto-arquivo das publicações num repositório, e, portanto, nesse caso, muitas vezes existem períodos de embargo, ou seja, o artigo não pode ficar imediatamente em acesso aberto ao repositório, porque existe um período de embargo imposto pelo editor da revista. Ou a outra forma de acesso aberto, chamada de acesso aberto dourado, ou Gold Open Access, que é através da publicação em revistas de acesso aberto. Ou a publicação de artigos em acesso aberto, porque pode haver também, eu já falarei mais à frente, revistas híbridas, chamadas revistas híbridas. Aqui a questão é: o artigo é publicado imediatamente em acesso aberto, através da revista ou do editor. E neste caso, também com frequência,
existem custos de publicação, ou seja, os editores cobram uma taxa de publicação para ou APC, a Article Processing Charge, para a publicação da revista. Portanto, em qualquer caso, quer o artigo seja publicado numa revista tradicional e depositado num repositório, portanto, já está a cumprir. Mas mesmo que o artigo seja publicado numa revista de acesso aberto, é necessário que o artigo seja depositado num repositório. É isso, digamos, é esse que é o requisito do artigo da cláusula 29.2. E onde pode ser depositado o artigo? Basicamente há três hipóteses. Os investigadores podem depositar os seus artigos num repositório, portanto, à sua escolha, e podem ser, digamos, três repositórios. O repositório institucional da sua instituição de afiliação. Em Portugal, estou certo que esse será o caso, digamos, mais comum ou quase universal, porque a maior parte, provavelmente a maior parte daqueles que participam em projetos Horizonte 2020 trabalham sobretudo aqueles que participam a partir de universidades ou politécnicos ou outros centros de investigação, dispõem de repositórios institucionais e, portanto, aquilo que fará sentido nesse caso é depositar os artigos no repositório da própria instituição. Ou também, digamos, também é possível depositar os artigos num repositório temático ou disciplinar. Por exemplo, em algumas áreas científicas, por exemplo, no caso da física, há um repositório muito usado, um disciplinar muito usado, que é o Archive, ou no caso, por exemplo, das ciências médicas ou biomédicas, há um repositório muito utilizado, que é a PubMed Central, ou EuroPubMed. Esses repositórios temáticos ou disciplinares também podem ser usados. Ou a terceira hipótese, caso não esteja disponível nenhuma destas duas hipóteses iniciais, ou seja, caso seja um investigador que trabalha num projeto, que trabalha numa instituição que não tem repositório institucional ou que trabalha numa área temática que não tem também repositório adequado, ou por opção do projeto, podem depositá-lo num repositório, que é o repositório Zenodo, que eu voltarei a falar brevemente mais à frente, que é um dos serviços que o OpenAir disponibiliza e que é um repositório que permite depositar publicações e dados e, portanto, para qualquer pessoa pode utilizar esse repositório para depositar. Uma terceira pergunta é o que é que deve ser depositado. E aqui também o que diz, digamos, o que diz o Grant Agreement é que pode ser uma de duas versões. Tem que ser sempre a versão, aquilo que nós chamamos a versão final ou post-print, que é a versão depois da revisão por pares. E que em termos de conteúdo científico e de conteúdo é exatamente a versão final, é exatamente a versão que é publicada. Portanto, em termos de texto, tabelas, figuras, etc., é a versão final, digamos, que é publicada. Mas que pode ter aqui duas versões. Aquilo que nós chamamos a versão final aceite para publicação, ou o author manuscript, que é aquela versão que os autores, digamos, que é a versão do autor sem a formatação da editora, sem o logotipo da revista, eventualmente sem a paginação, etc. Portanto, mas que é a versão exatamente igual à que é publicada, mas sem a formatação gráfica, portanto, chamada a versão final do autor ou author manuscript. Pode ser essa versão, ou pode ser a versão publicada na revista, portanto, com todas para além de para além do conteúdo ser exato, o conteúdo final após a revisão por pares, tem também toda a formatação gráfica, os logotipos, paginações, etc. Mas, em qualquer caso, é sempre a versão final depois da revisão por pares. Uma quarta questão é quando depositar. E aquilo que é dito é que o depósito deve ser feito tão cedo quanto possível, mas o mais tardar na data de publicação. É isso que é referido e, portanto, que deve ser cumprido. Isso é importante referir que uma coisa é o requisito do depósito, outra coisa é o requisito do acesso aberto. Em alguns casos, os dois coincidem, mas existem casos em que os dois não coincidem. Portanto, o depósito deve ser sempre feito no momento da publicação, ou até ao momento da publicação. O acesso aberto também deve ser imediato, e deve ser imediato sempre que possível, e, por exemplo,
no caso de revistas de acesso aberto, portanto, Gold Open Access, o acesso aberto dourado, tem que ser imediatamente no momento da publicação, ou, digamos, é admitido um período de embargo para os artigos publicados em revistas tradicionais, um período de embargo que pode ir até 6 meses na maior parte das áreas científicas, ou até 12 meses no caso das publicações de ciências sociais e humanas. E, portanto, no caso por exemplo, no caso de uma publicação de ciências sociais e humanas publicada numa revista tradicional, aquilo que deve ser feito é, na data de publicação, o artigo deve ser depositado num repositório e pode ficar com acesso embargado, se for essa a política da editora, pode ficar com acesso embargado durante 12 meses. Portanto, isso cumpre com a política de acesso aberto da Comissão Europeia. Finalmente, um outro pormenor, mas que é também importante, que é os requisitos relativamente aos metadados ou aos elementos descritivos da publicação que devem ser também incluídos. Primeiro, quando é depositado um artigo no repositório, os metadados, esses dados de publicação, devem ficar imediatamente em acesso aberto, portanto, sem qualquer. Não pode haver aqui qualquer período de embargo em relação a esses metadados. E os metadados devem estar formatados de uma forma, digamos, normalizada e devem incluir alguns elementos, nomeadamente devem incluir a identificação do financiamento da União Europeia e do Horizonte 2020, da forma como está aqui expresso no slide. Devem incluir também a identificação do projeto, portanto, o nome do projeto ou da ação, a sigla e o Grant Agreement, ou o número do acordo, a data de publicação e, no caso, se existir um período de embargo, e também um identificador persistente para a publicação. Portanto, estes são os requisitos relativamente aos metadados do Horizonte 2020. Finalmente, para acabar aqui esta parte, algumas questões práticas. Primeiro, já agora, esta é uma árvore de decisão que eu acho que é uma árvore de decisão interessante, que tem aqui, portanto, quando nós temos um projeto do Horizonte 2020 e temos resultados de investigação, se queremos gerar propriedade intelectual e explorar comercialmente esses resultados, então isso, digamos, é um caminho, e é o caminho, nomeadamente, de patentear ou outra forma de proteção. Se queremos disseminar os resultados, então o caminho é o caminho da publicação e da disseminação também dos dados de investigação. Eu aqui vou só referir mais uma vez, a parte das publicações, e aqui também, portanto, as publicações podem ser disseminadas usando o acesso aberto dourado, o acesso aberto verde, portanto, mas em qualquer caso depositando a cópia final num repositório. Neste sentido, como o Horizonte 2020 suporta também o acesso aberto dourado, os custos de publicação, os Auto Processing Charges, são custos elegíveis no quadro do Horizonte 2020. Portanto, se os investigadores podem publicar numa revista de acesso aberto ou em revistas de assinatura, algumas revistas de assinaturas que nós chamamos de revistas híbridas, que são revistas de assinatura, mas que permitem que individualmente, pagando uma taxa de publicação, cada artigo individualmente fica também em acesso aberto no site do editor. Portanto, quando existam estes custos de publicação, quer em revistas de acesso aberto quer em revistas híbridas, estes custos de publicação são elegíveis para reembolso durante o período do projeto. Um outro aspecto que também vale a pena referir é a questão das consequências de não cumprimento com os requisitos do acesso aberto. Não há, digamos, nenhuma norma específica relativamente aos requisitos do acesso aberto,
mas há as normas gerais que se aplicam também aqui, as normas gerais que se aplicam aqui é se o beneficiário não cumprir com as suas obrigações, e as obrigações estão também estas da cláusula 29, o financiamento pode ser reduzido e podem ser aplicadas uma série de outras medidas que estão descritas também aqui neste documento, nomeadamente no capítulo 6, que fala exatamente sobre estas questões. Portanto, neste quadro do Horizonte 2020, é muito importante que a questão do acesso aberto seja pensado desde o princípio, aliás, desde antes do projeto. Portanto, é preciso, quando se começa a apurar uma candidatura, é preciso começar a pensar nesta questão do acesso aberto. Por um lado, na parte da redação, na fase da preparação da candidatura, na fase da redação da proposta, é preciso pensar na estratégia que vai ser usada para a disseminação dos resultados. Portanto, já agora, esta questão do acesso, o facto de, por exemplo, os consórcios mostrarem que conhecem estes requisitos, que conhecem esta questão do acesso aberto, pode ser, é um aspecto que é valorizado, por exemplo, na avaliação da secção do impacto na proposta, e como vocês sabem, muitos de vocês certamente saberão, a secção do impacto é uma das secções que é avaliado como critério de seleção na avaliação de propostas. Portanto, terem uma boa secção de impacto na vossa proposta, mostrando que conhecem quais são os requisitos e que pensaram numa estratégia para cumprir com esses requisitos, é um bom passo. Portanto, pensar dizerem quais são os resultados que vocês esperam obter, o número de publicações, os dados, etc., como é que serão geridos, como é que serão partilhados. E, nomeadamente, nesta questão aqui também, em termos de orçamento, eventualmente incluir recursos para os custos de publicação. Por exemplo, e eu já vou falar um bocadinho mais sobre isto, se um determinado projeto, quando vocês estão a preparar um projeto, vocês estimam que vão desse projeto vão resultar 10 ou 20 ou 30 publicações, podem pensar também nessa altura qual é o número de publicações que provavelmente vão ser publicadas em acesso aberto com taxas de publicação e as publicações que vão ser publicadas, digamos, através de revistas tradicionais e, portanto, podem também, por exemplo, nesta questão aqui, incluir orçamento para isto. Durante o projeto, também é preciso pensar na questão, se o projeto for aprovado, uma das coisas que quem já participou em projetos ou quem participa em projetos sabe que existe um documento chamado Consortium Agreement, que define as obrigações e o relacionamento entre os parceiros do projeto, e provavelmente é uma boa ideia começar a incluir nos Consortium Agreement estas questões e provisões relativamente a estes requisitos do acesso aberto, ou seja, quem é que é responsável por depositar, onde é que devem ser depositadas as publicações, etc. Portanto, a resolução portanto, a atribuição de responsabilidades deve ser também claramente estabelecida. Finalmente, também pode-se pensar que algumas publicações podem resultar depois do projeto terminar e, portanto, neste momento existe um projeto piloto para publicações pós-FP7, portanto, não é para publicações do Horizonte 2020, e, digamos, neste momento não está nada previsto, portanto, não se sabe exatamente o que é que vai acontecer com as publicações do Horizonte 2020 depois do final dos projetos. Em função dos resultados deste piloto que está a decorrer do FP7, poderá existir alguma iniciativa, mas neste momento não se sabe. Mas, por exemplo, pode ficar definido, e até, por exemplo, também pode ficar definido até mesmo no próprio Consortium Agreement, quem é que é responsável pelo depósito das publicações, mesmo daquelas publicações que ocorram depois do final do projeto. É importante pensarem que, digamos, portanto, nesta parte do orçamento, como é que podem estimar os custos de publicação. Portanto, e aqui há várias formas de fazer isto. Portanto, podem tentar, digamos, determinar ou planear qual é o número de publicações que esperam que o vosso projeto produza e depois multiplicar isso pelo número digamos, e daquelas publicações que vocês vão publicar em acesso aberto dourado com o pagamento da APC, multiplicar isso pelo custo médio dessas publicações e aqui o custo médio pode ser calculado de uma forma mais precisa. Se vocês já sabem qual é o universo das 10 ou 15 ou 20 revistas onde vão submeter publicações, podem ir a essas 10 ou 15, 20 revistas e tentar ver qual é o custo do APC nessas revistas e tentar fazer um cálculo mais preciso, ou podem utilizar um valor médio dos APCs, nomeadamente
através de alguns estudos que neste momento existem. Um dos últimos publicados já está um bocadinho desatualizado, é de 2014, do Bjork e Salomon, e dizia que, digamos, basicamente o custo médio dos APCs naquele momento, eu hoje penso que este custo já é ligeiramente superior, mas era de 1020 euros para revistas integralmente de acesso aberto, isto era um custo médio. Depois há aqui variações muito grandes e o custo médio para as revistas híbridas era de quase 2.000 euros. E já agora, eu já não sei exatamente os números, mas eu, digamos, nesta ordem de grandeza, digamos, isto eram os valores médios, mas havia variações entre APCs de 300 euros e APCs de 5.000 euros. E, portanto, há aqui uma variação muito grande. Portanto, se talvez valha a pena fazer um exercício mais preciso de ver exatamente as revistas onde vão ser publicadas. Quero apenas referir que presentemente, naquele piloto pós-FP7 que eu há pouco mencionei, há um limite de 2.000 euros, ou seja, só são suportados o valor, digamos, máximo que é reembolsado é 2.000 euros. Portanto, se a revista cobrar mais do que 2.000 euros por APC, o consórcio terá que encontrar outro financiamento adicional, digamos, para cobrir essa diferença relativamente ao APC que está a ser cobrado. Portanto, em função daquilo que eu disse, eu penso que é mais ou menos claro que provavelmente não é uma boa ideia terem uma estratégia de disseminação que é integralmente baseada no acesso aberto dourado. Provavelmente a estratégia mais inteligente será tentar combinar acesso aberto verde e acesso aberto dourado e, portanto, e tentarem provavelmente até maximizar o acesso aberto verde sempre que é possível, porque isso, digamos, permitirá baixar os custos e eventualmente utilizar esses recursos até também noutras partes do projeto. E depois também, um segundo aspecto que eu queria aqui referir é que é necessário ter bastante cuidado também nesta questão do acesso aberto dourado, porque há neste momento muitas revistas, chamadas revistas predatórias, que são revistas sem qualidade, que não fazem basicamente a revisão por pares, portanto, publicam qualquer coisa portanto, e que são uma forma basicamente de extorquir dinheiro aos investigadores. Portanto, o conselho aqui é há listas negras, há uma chamada lista que está aqui assinalada, uma lista negra de revistas predatórias, mas eu, mais do que a lista negra, aconselho a consultarem listas brancas, ou seja, listas de revistas bem comportadas, nomeadamente a revista do DOAJ, que está aqui referida, do Directory of Open Access Journals. Portanto, é a minha recomendação. Se não conhecerem uma revista e, digamos, na qual estão a pensar publicar, vão verificar se ela consta no DOAJ e provavelmente é um bom passo. Podem também verificar se ela consta na lista de predatória, mas o meu conselho é sobretudo com o Odawais ver se ela está na lista branca. Para terminar esta parte, só dar-vos nota de que existe um conjunto de informação de suporte, nomeadamente de informação de suporte produzida pela Comissão Europeia, também informação de suporte que está no site do OpenAir, é um conjunto de informação bastante vasta no site do OpenAir, onde podem encontrar a informação mais detalhada sobre estes aspectos. E vou então fazer aqui uma pequena pausa para eventualmente responder a questões que tenham sido colocadas. Estou aqui a responder uma questão sobre as revistas que só permitem a publicação de pré-prints e que têm períodos de embargo superior a 12 meses. Claramente essas revistas não, digamos, não cumprem com o requisito do Horizonte 2020. Aqui eu penso que aliás, tal como explicitamente está referido aqui na política da FCT, que eu não referi agora, mas a FCT tem uma política que é muito alinhada com essa política do Horizonte 2020 e tem um aspecto que é explícito, que é a política da FCT permite que possam existir períodos de embargo superiores quando as revistas ao estabelecido, que também são os 12 meses, quando as revistas assim o impõem. Portanto, a política da FCT é muito estrita no cumprimento
do requisito do depósito, portanto, toda a gente, todos os artigos têm sido depositados, mas é mais flexível no cumprimento do período de embargo, pelo menos uma fase inicial até 2018 ou até a final de 2017. No caso do Horizonte 2020, isso não está explícito, mas acho que de certa forma é um pouco implícito. Até porque vamos ver que o facto de uma publicação estar depositada no repositório permite que ela depois, por exemplo, seja reportada através do OpenAir, etc. Portanto, eu diria a resposta simples e, digamos, e direta é essas revistas com período de embargo superiores a 12 meses não cumprem com os requisitos do Horizonte 2020, ou seja, uh, uh, não devem ser publicados, ou digamos, não deveriam ser publicados artigos aí nessas revistas, mas eu penso que no caso do Horizonte 2020 também, tal como no FCT e na FCT, isso é explícito mesmo. A Comissão provavelmente será mais estrita na questão do cumprimento do requisito do depósito do embarque. Alguém perguntou exatamente o que era o identificador persistente. É um identificador que identifica a publicação. O mais conhecido, aliás, o Pedro já respondeu, são os DOIs, o Digital Object Identifier, por exemplo, no caso dos repositórios portugueses, neste momento todos usam um outro identificador que se chama Handle, que é também um identificador persistente. Uma unidade de investigação que tenha publicações das quais em acesso aberto a identificar a referência do seu projeto estratégico nos metadados. Estamos aqui a falar de financiamentos de projetos do Horizonte 2020. Ou neste caso, ou RC. Portanto, no caso dos projetos do Horizonte 2020, aliás, como eu referi naquele slide, há um slide que tinha lá os requisitos de metadados, a identificação do projeto que está a financiar aquela publicação é obrigatório, tem que ser feito. Eu até posso voltar aqui um bocadinho atrás enquanto respondo aqui a esta pergunta. Está aqui estas metadados, portanto tem que haver aqui. É um repositório. Não, o ResearchGate não é um repositório, não é um repositório de acesso aberto. Eu não tenho agora aqui até o link para esse um artigo. Há um artigo muito interessante que foi publicado aqui há um mês ou dois sobre exatamente a explicar porque é que o ResearchGate ou o Mendeley não são repositórios de acesso aberto e, portanto, e não podem contar, não, digamos, não contam em termos formais para o Horizonte 2020, nem na prática são repositórios de acesso aberto, porque de facto as publicações ali não estão em acesso aberto, estão quase muito em esquemas de peer-to-peer, de partilha entre os membros, mas digamos, de facto, digamos, ou seja, a resposta também simples é não é um repositório de acesso aberto, nem conta como repositório de acesso aberto para o cumprimento das políticas, quer do Horizonte 2020, quer da FCT também. Como
Estou- Estão-me a ouvir agora? Desculpa aqui, aqui também o documento. A minha Desculpa, resposta. vai começar. Não Uhum. Ok, então vou então falar novamente da questão dos patentes. Hum, Portanto, o que estava a dizer é que aquilo que é para ser patenteado não deve ser publicado em acesso aberto ou acesso restrito. Um artigo que seja publicado numa revista tradicional pode impedir a publicação sobre um determinado dispositivo ou processo, ou não sei o quê, e impede que esse dispositivo ou processo venha a ser patenteado. Portanto, é aquela decisão inicial. Resultados que são para patentear não são para publicar. Os resultados que não são para patentear são para ensinar, e nesse caso tem para publicar, e nesse caso existe o requisito do acesso aberto. Podemos prosseguir? mais uma questão para você. Se o artigo for publicado em língua inglesa, agora depois o documento em inglês é aceitável. Digamos, o pós-print, digamos, eu acho que digamos, a versão que é aceita é a versão na língua. Uma tradução, uma tradução é uma tradução, não é um pós-print, ou seja, não é uma versão daquele artigo, é uma tradução daquele artigo. Portanto, e acho que em termos, mais uma vez, eh, pode-se fazer tudo, mas em termos de cumprimento dos requisitos do Horizon 2020, do FCT, aquilo que é requerido é a versão final do artigo, tal como é publicado. Se for publicado em português, se for publicado em inglês, em inglês. Portanto, esse é que é o requisito. Eu vou avançar, até porque estamos a ficar um pouco. Penso que já está. Não está partilhado ainda. Deixa-me tentar aqui fazer a partilha de novo. Ok. Ok. Já está outra vez. Ok, a última parte do webinar é para vos apresentar alguns dos serviços e ferramentas que estão disponíveis através do OpenAir para o cumprimento das políticas do Horizonte 2020. Como vocês saberão, ou pelo menos boa parte de vocês, o OpenAir é uma infraestrutura europeia, é a infraestrutura europeia de acesso aberto, que tem vindo a implementar as políticas de acesso aberto na União Europeia desde 2010. Aqui tem o endereço do portal, onde encontram, digamos, todas estas coisas que eu vou aqui falar e algumas outras. O princípio do Open Air é simplificar, nomeadamente simplificar a vida para os investigadores, permitindo que o trabalho seja depositado uma única vez e seja depositado num local e que depois possa ser reutilizado, portanto, e possa, por exemplo, ser utilizado para várias funções, como por exemplo o report para a Comissão Europeia, como eu irei falar um pouco mais à frente. Portanto, e o OpenAir começa por oferecer ferramentas para localizar um repositório adequado para aqueles investigadores que estejam a começar e que não saibam se a sua instituição tem ou não tem um repositório, ou onde é que é um repositório adequado, podem fazê-lo através do OpenAir. Portanto, quando iniciam o processo, através do portal OpenAir, quando iniciam o processo, digamos, uh, uh, quando escolhem o depositar, ali são conduzidos através digamos, aqui de uma caixa de pesquisa e de um mapa, são conduzidos para um repositório adequado. Por exemplo, se colocarem o nome da sua instituição ou da sua universidade, podem, digamos, saber se existe um repositório na sua instituição e conhecer também até algumas características desse repositório, portanto, que tipo de conteúdo tem, o tipo de compatibilidade com a OpenAir, etc. No caso de Portugal, como referi, Portugal é um dos países que tem uma infraestrutura de repositórios bastante madura em termos europeus. Como eu disse no início, basicamente
se alguém que trabalha numa universidade, num politécnico, num hospital, alguém que trabalha em Portugal, até também através de um repositório, que é o repositório comum, digamos, pode cumprir com os requisitos do Open Air, porque todos os repositórios que estão integrados na rede do RECAP são compatíveis e, portanto, podem servir para depositar as publicações produzidas por investigadores portugueses. Em qualquer caso, para aqueles que, por exemplo, eventualmente participem em projetos com outras instituições, eu sei que, por exemplo, alguns projetos, noutros contextos, têm decidido até utilizar o Zenodo como repositório padrão, digamos, para o projeto, para depósito de publicações e de dados. E, portanto, no caso, portanto, como eu referi, o Zenodo é um repositório que permite o depósito de dados e de publicações, atribuindo também um Digital Object Identifier aos resultados que são lá depositados. Portanto, é um repositório que pode ser usado por qualquer pessoa, incluindo obviamente, por investigadores portugueses. Depois, o segundo aspecto é no processo de depósito, é aquilo que a gente falou há pouquinho, e agora vou detalhar um pouco mais, é associar a informação dos projetos com financiamento nos recursos bibliográficos, ou seja, incluir nos recursos bibliográficos a informação dos financiamentos. E isso também é feito através de uma forma muito simples, através de uma API que o OpenAir disponibiliza e que está integrada na generalidade. Não sei se em todos, mas certamente em quase todos os repositórios portugueses, em todos os que estão integrados no serviço SARI do RECAP e em muitos outros. Portanto, o que permite identificar os projetos e, portanto, e associar corretamente a identificação dos projetos através de uma simples caixa de pesquisa também, onde é possível começar por introduzir o nome, o acrónimo do projeto ou o número do projeto e depois simplesmente selecionar o projeto adequado. Portanto, isto é um mecanismo bastante simples e que pretende também garantir que não há enganos ou erros na identificação dos projetos. Através desta associação dos projetos nas publicações, também o OpenAir tem uma página para cada um dos projetos identificados. E estamos agora a falar não apenas já agora de projetos europeus do Horizonte 2020 e do sétimo plano quadro, mas também de outros, e que permite conhecer para cada projeto, portanto, alguma informação básica sobre o projeto, como o financiamento, a data de início, a data de final, etc. E depois, quais são as organizações, quais são os parceiros do projeto. E daqui também aproveito para referir que também depois cada organização tem também uma página no OpenAir. Aqui neste slide que eu vos estou a mostrar agora, vocês podem ver do lado esquerdo uma página do projeto, que tem aqui a identificação do projeto e depois tem o conjunto, a lista das publicações que estão associadas a este projeto e que tem também que enumera as organizações que participam no projeto. E do lado direito tem aqui um screenshot por exemplo, de uma organização, neste caso o Inesco Porto, e com uma longa lista dos projetos, todos os projetos em que o Inesco Porto é parceiro e que estão identificados no OpenAir. Portanto, se vocês derem um clique aqui, por exemplo, do lado direito, num destes projetos, aqui vão para uma página igual à do Switchbox, que está do lado esquerdo, relativamente a esse projeto. Assim como, por exemplo, obviamente, aqui no Switchbox, se derem um clique nas organizações da Universidade de Minho, vão para uma página idêntica à do Inesco Porto, que está do lado direito, com todos os projetos onde a Universidade de Minho participa. Isto permite também, e isso é provavelmente a parte mais interessante desta página dos projetos, nós temos uma caixa de ferramentas, uma toolbox para os projetos digamos, que fornece algumas ferramentas que podem ser utilizadas para os projetos, quer em termos de disseminação e comunicação dos resultados, quer em termos de reporte dos projetos. Temos aqui basicamente
duas ferramentas. Uma, a produção de uma listagem de publicações do projeto, como vocês podem ver aí. Portanto, se eu clicar ali no Dynamically Incorporate Publications in your site, ele mostra-me aqui este pop-up que tem um código HTML, que eu posso fazer copy-paste deste código e incluir na página web do meu projeto, por exemplo, que é o que está a acontecer, que é o que aconteceu aqui com estes dois projetos que eu estou aqui a mostrar. E, portanto, digamos, ele gera automaticamente a lista de publicações do projeto. Isso faz com que, sempre que uma nova publicação é depositada e é agregada pelo OpenAir, ela aparece automaticamente e dinamicamente na lista de publicações dos projetos, ou seja, não é preciso ninguém andar a preocupar-se em ir atualizar a lista das publicações do projeto no site do projeto, isso é feito automaticamente. A segunda funcionalidade tem a ver com o reporting para a Comissão Europeia. Portanto, aqui podem, portanto, o OpenAir permite também a geração de uma lista de publicações em dois formatos, em HTML ou em CSV, com o conjunto de publicações de um determinado projeto que estão agregadas no OpenAir. E, portanto, isto também é útil se digamos, se for necessário, digamos, incluir em algum relatório do projeto, etc., a lista das suas publicações. Já agora, o que pode acontecer, por exemplo, sobretudo para publicações depositadas anteriormente ou depositadas num repositório que não seja completamente compatível com o OpenAir, por exemplo, onde não tenha sido associada ou não tenha sido introduzida a lista, digamos, a identificação dos projetos, é possível, depois da publicação estar no OpenAir, se aquela publicação não estiver associada ao projeto, fazer essa associação a posteriori. O ideal e aquilo que é recomendado é que a associação ao projeto seja feita no momento do depósito, no repositório, através daquela forma que eu vos mostrei. Mas se isso não acontecer, isso pode ser feito a posteriori. Portanto, aqui através dessa funcionalidade do OpenAir, que permite linkar os projetos, associar os projetos as publicações de um determinado projeto. Aqui também é muito fácil, digamos, há aqui uma interface gráfica, só tenho que selecionar o financiador, o projeto adequado e depois portanto, identificar, portanto, a publicação ficará associada a esse projeto. Finalmente, quero referir que as publicações, a lista de publicações dos projetos, a lista de publicações do OpenAir está ligada e, digamos, e alimenta a lista, digamos, com o sistema Cordis, portanto, e a lista de publicações no Cordis. Como vocês podem ver também aqui nestes dois screenshots, o Cordis inclui uma lista de publicações que é uma lista de publicações que é oriunda, digamos, do OpenAir, portanto, é produzida pelo OpenAir. Finalmente, e isto acho que é um aspecto muito importante, quero sublinhar que desde que uma publicação seja depositada num repositório compatível com o OpenAir, estas publicações são reportadas automaticamente no Participant Portal da Comissão Europeia. Para aqueles que já estão habituados, sabem o que é o Participant Portal, onde temos que fazer o report dos projetos, entregar os deliverables, o report financeiro, etc. E no Participant Portal há três formas neste momento, há três formas de reportar as publicações. Uma é eu vou começar da pior para a melhor. Uma é como digamos, se não tiver depositado um repositório ou não tiver um DOI, introduzir a publicação à mão. A segunda é se existir um DOI, digamos, o Participant Portal vai tentar ir buscar os metadados da publicação automaticamente e, portanto, digamos, e preencher os campos. A terceira é, digamos, não fazer nada, é garantir que a vossa publicação está depositada num repositório compliant com o OpenAir, portanto está gravada no OpenAir, porque nesse caso a publicação vai aparecer automaticamente
automaticamente na vossa lista de publicações no Participante Portal. Portanto, ao depositar num repositório compatível com o OpenAir, vocês garantem que no momento do report não precisam de fazer nada. Se não o fizerem, têm que fazer uma ou duas coisas, ou introduzir um DOI, se a publicação tiver um DOI, portanto, para ir buscar os metadados, ou, digamos, introduzir a descrição da publicação à unha. Finalmente, só para terminar, uma outra, digamos, vertente do OpenAir. Eu mostrei-vos aqui como incluir informação no OpenAir, mas obviamente o OpenAir também é uma fonte de informação e, portanto, neste momento é uma fonte de informação que recolhe mais de 13 milhões de publicações e mais de 11 mil datasets de mais de 6 mil repositórios de todo o mundo e, portanto, é um bom motor, também um bom motor de pesquisa e uma boa fonte de informação para fazer pesquisas. Para terminar, só com mais uma vez com uma parte, digamos, com uma mensagem um bocadinho mais política, no Horizonte 2020, na atual Comissão Europeia, a questão do acesso aberto e até mais geral da ciência aberta é uma das prioridades políticas da atual Comissão Europeia. O Comissário da Ciência identificou, digamos, este lema com estas três prioridades, ou estes três eixos estratégicos: inovação aberta, ciência aberta e abertura para o mundo. E no quadro da atual presidência holandesa da Comissão Europeia, neste semestre, digamos, a ciência aberta foi colocada como uma das prioridades da presidência holandesa. Vai ocorrer agora, em princípios de abril, uma conferência em Amsterdã da presidência holandesa exatamente sobre esta questão do acesso aberto, que se pretende que avance muito rapidamente. E, finalmente, até porque isto está alinhado com aquilo que está a passar na Europa, eu queria referir ou relembrar aquilo que também foi anunciado há pouco mais, digamos, há menos de um mês, no dia 10 de fevereiro, pelo Ministro da Ciência, nomeadamente esta questão de que é prioridade nacional também e se pretende garantir o acesso aberto aos conteúdos da atividade científica, dados e resultados de investigação financiada através da FCT. Portanto, isso é um aspecto muito importante que nós temos sempre tentado aqui nos vários contextos, aqui na Universidade do Minho, a nível nacional e a nível europeu, digamos, fazendo apenas uma coisa, que é depositando uma publicação num repositório, nós estamos a cumprir com requisitos a vários níveis, com o requisito da instituição, com o requisito do financiador nacional e com o requisito do financiador europeu, neste caso. E fico disponível para algumas perguntas, algumas questões. Muito obrigado. Existem repositórios europeus, já vai ser respondida depois, foi colocada antes da... Sim, existem repositórios europeus, existe o Zenodo, que pode ser usado, digamos, por qualquer pessoa, digamos, na Europa, sim, na Europa até no mundo. Como é que se processa o acesso aberto dos metadados? Digamos, isso é um bocadinho por defeito. Quando uma publicação é depositada num repositório, ela fica, ela fica visível, mesmo que o texto integral, por exemplo, se eu depositar um artigo e um artigo tenha um embargo de 6 meses ou 12 meses, digamos, a descrição do artigo fica imediatamente visível no repositório. Isso digamos, é o comportamento padrão de um repositório. Para não ser assim, é preciso, digamos, alterar. E, portanto, aquilo que aqui queria referir é que a política do Horizonte 2020 requer que os metadados, a descrição da publicação, fique imediatamente visível para o mundo a partir do momento do depósito. Isso é o comportamento padrão, digamos, do repositório. Portanto, mesmo que depois o fecheiro com o texto integral ou os fecheiros associados à publicação estejam em acesso restrito, ou seja, alguém chega a um repositório, faz uma pesquisa no Google, não sei o quê, enquanto há publicação, vai poder ver a descrição da publicação, o título, os autores, as palavras-chave, o resumo, a revista onde foi publicada, não sei o quê, e pode dar um clique, digamos, e não conseguir obter o texto integral porque ele está em acesso restrito, em acesso embargado. Mas os metadados estão em acesso
livre, portanto, isso estão visíveis desde o princípio. Esse é o comportamento padrão do repositório, ou seja, falando, digamos, do ponto de vista do investigador, não tem que se preocupar com isso, porque esse é o comportamento padrão do repositório, é de colocar os metadados em acesso livre. Isso, o tempo de agregação no OpenAir pode sofrer algumas variações. Uh, eu penso que o tempo normal será uma semana. Eu diria que em circunstâncias onde possa haver, por exemplo, nós de vez em quando no OpenAir temos que fazer alterações à infraestrutura ou upgrades a novas versões de portal e não sei o que, isso pode condicionar alguma digamos, a rapidez da recolha e da indexação e poderá ir a 2 semanas, mas digamos, eu diria que o tempo padrão entre depositar num repositório e ela estar no portal do OpenAir, eu diria que o tempo padrão é uma semana. Já agora, portanto, também eu sei que isto é nós todos fazemos um bocadinho isso, deixarmos algumas coisas para o último minuto, portanto, também é uma boa razão para que, por exemplo, o depósito das publicações não seja feito na altura em que é preciso reportá-las, mas seja feito na altura em que elas são publicadas. Porque se for na altura em que elas são publicadas, quando for para fazer o relatório, vocês têm lá as publicações. Se só se lembrarem de depositar as publicações no momento em que é para fazer o relatório, podem correr o risco de haver aqui algum delay de alguns dias ou de uma semana e de não conseguirem ter a publicação a tempo e, portanto, terem novamente que introduzir a publicação à mão. Não é? A Andrea pergunta aqui, este depósito automático no Participant Portal só acontece no momento. As publicações de projetos FP7 isso não acontece. Sim, é verdade, porque isto tem a ver com o próprio participante portal, ou seja, não tem tanto a ver com o OpenAir, tem a ver com o participante portal. O participante portal do Horizonte 2020 é que tem novas características e novas funcionalidades que o participante portal na, no OpenAir do FP7, aliás, não tinha. E, portanto, sim, é só no Horizonte 2020. Temos aqui duas perguntas, Anabela Carvalho e Susana Pereira, estão relacionadas. As publicações de unidade de projeto devem estar todas no mesmo repositório. Devemos colocar as publicações em vários repositórios ou só num institucional? E o problema é que devem estar pelo menos num repositório. Não há problema nenhum em estar em vários, só há problema em não estar em nenhum. Portanto, se as publicações estiverem em vários repositórios, corretamente identificadas, o OpenAir, digamos, ao fazer a agregação, procura sempre de duplicar, ou seja, e isso acontece se vocês forem ao OpenAir fazer pesquisas, se virem publicações, por exemplo, que vocês sabem que estão depositadas em vários repositórios, vocês vão ver que no OpenAir existe um registro da publicação e que depois se diz que a publicação está disponível no repositório A, B, C. E, portanto, não há problema nenhum portanto, não há nenhuma orientação para depositar as publicações apenas no repositório. Isso é uma decisão dos projetos, no fundo, mas provavelmente se é um projeto com várias instituições e as várias instituições têm repositórios institucionais, provavelmente o normal será que a publicação seja depositada nos vários repositórios institucionais. No momento da agregação, o OpenAir vai de duplicar e geralmente faz isso com algum sucesso. Não quero dizer que possa passar algumas publicações que possam não ser detectadas, mas eu acho que a tecnologia que usamos já está relativamente madura neste sentido. O OpenAir vai detectar que recolheu a mesma publicação de 3 ou 4 repositórios diferentes e vai, digamos, fazer apenas um registro e com links para cada um dos repositórios onde agregou aquela publicação. Perguntam aqui, devemos definir se o artigo foi publicado com acesso aberto green. Qual foi o período de embargo? Há alguma ferramenta para aceder a esta informação para publicações do ano 2013, por exemplo, em particular se a publicação não está disponível no internet? Não sei se percebo a questão. Deixa-me tentar. A questão é aqui da Maria Petovic Gracia. A cada publicação inserida manualmente no portal participante, devemos definir se o artigo foi publicado com acesso restrito, acesso aberto, alguma ferramenta
para ter essa informação para publicações do ano 2010, por exemplo? Eu posso começar pela última parte. Relativamente antes de 2013, a resposta é não, até porque, como eu referi há bocadinho, o participante de Portal é só para o Horizonte 2020 e não há projetos Horizonte 2020 antes de 2014. E, portanto, a segunda parte da questão, a resposta é simples. Quanto aqui ao participante de Portal, eu confesso que não usei ainda no report do Horizonte 2020, até porque espero não usar, porque espero depositar as publicações todas no repositório. Mas não sei se o Pedro pode. Peço aqui a Existe ajuda ao aqui, Pedro para responder. há aqui uma. A informação que nós temos ainda é só da versão beta. Parece-nos que trata entrar em produção esta semana. Portanto, mas aqui a informação é preciso dizer que, para além da informação bibliográfica básica dos autores, do título do jornal e do título da publicação, há também a informação do modo de acesso. Está em modo embargado, closed ou open. Essa informação está no OpenAir e é também aqui indicada no próprio participante folder. Relativamente a informações aqui gerais, finais, dizer que os slides e a gravação serão enviados a todos. Portanto, houve várias pessoas a perguntar, talvez tenham juntado a nós depois do início da sessão, mas tínhamos dado esta informação logo no início. Damos só aqui mais um minuto antes de encerrar, só para, se algum dos participantes que colocou perguntas aqui do chat achar que a sua pergunta não foi respondida, se nos passou aqui a resposta a alguma pergunta. Sei que houve aqui algumas interações, nomeadamente a nossa colega Clarice partilhou também o link precisamente daquele artigo que o Dr. Eloy referiu sobre se serviços como a Academia.edu ou a Licerscape eram considerados repositórios. Obrigado, Clarice. Alguma interação dos participantes, também é sempre interessante, obrigado. Julgo que todas as perguntas têm sido respondidas. Alguns esclarecimentos relativamente aos anos dos projetos, 2013, 2015, foi a referência àquela pergunta e faz sentido, já que os anos. Pronto, já passam, entretanto, 9 minutos do meio-dia. Dou só aqui a palavra final ao Dr. Eloy para finalizarmos. Queria agradecer-vos mais uma vez a participação neste webinar. Espero que tenha sido esclarecedor. Nós, no quadro do projeto OpenAir e do projeto Foster, temos realizado estes webinars e queria também já dizer-vos que iremos realizar proximamente, no quadro do projeto Foster, um curso de e-learning, utilizando a plataforma do Foster, exatamente sobre esta questão do acesso aberto no Horizonte 2020, que é uma edição, digamos, em português de um curso que nós já realizamos em inglês. Iremos anunciar brevemente as datas de realização desse curso. E já agora, como eu referi várias vezes aqui no quadro deste webinar, que só me ia focar na parte das publicações científicas, chamo desde já a vossa atenção para o webinar que vai decorrer no dia 5 de abril e que é sobre a parte dos dados científicos, dos dados abertos no Horizonte 2020, portanto, que irá decorrer no dia 5 de abril e será conduzido aqui pelo Pedro Príncipe. E agradeço mais uma vez a todos e o resto de bom dia.